guerra que a senhora declarou foi contra a sua própria carne. A segunda frente de guerra que o senhor declarou foi contra o mundo, seu antagônico inimigo. E a terceira frente de guerra que você declarou foi contra o diabo. Então você declara guerra contra a carne, o mundo e o diabo. Não é fácil. Essa guerra é interrupta porque ela é diária. Ela é 24 horas por dia, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Ela não para. É uma guerra constante e sintomática. Então, Jesus não prometeu nesta vida coisas benécias. Ele não prometeu que nós teríamos aqui um mar de vidro e de estanho. Ele não prometeu que nós vivíamos aqui nas liriáceas e nos orquidários da vida. Não. Ele disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu li este versículo propositalmente, porque uma das sentenças deste versículo que mais me chamou a atenção é aquela que diz assim, ainda que eu andasse pelo vale. Vale nos dá uma ideia de cova, de lugar ermo, desprezível, de lugar antagônico ao nosso princípio de alegria. E eu quero pregar uma mensagem breve, porém objetiva, sobre desfrutando dos efeitos da cova. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Geralmente quando nós pensamos em cova, nós lembramos-nos de três coisas. Número 1, morte. Número 2, sepultura. Número 3, provações. Quais são as três coisas que nós lembramos? Morte, sepultura e provações. Esse é um lado da moeda que você acertou comigo em pronunciar essas três palavras. Agora eu vou lhe mostrar que cova não significa só isto. Por quê? Porque todas as verdades de Deus são paralelas. Por isso que Jesus falava, em verdade vos digo. A moeda tem os dois lados, cara e coroa, lado A e lado B. Perante o Conselho Jurídico Internacional, perante o Código do Direito Civil Internacional, ninguém aceita a acusação contra uma pessoa, a não ser com 2 ou 3 testemunhas. Em verdade eu vos digo. O outro lado da cova, a cova, nem de tudo é ruim, nem tudo da cova é morte, nem tudo da cova é provações, e nem tudo da cova é sepultura. Hoje eu quero mostrar o outro lado da cova, a cova como instrumento de bênção, a cova como instrumento de ensino, a cova como instrumento de prosperidade, e a cova como instrumento de glorificação do nome de Jesus Cristo. Amém? E vou lhe dar sintomaticamente as três covas de 3 grandes homens da Bíblia. Número 1, a cova de José. Número 2, a cova de Jeremias. Número 3, a cova de Daniel. A cova de José, cognomino, José, o sonhador. A cova de Jeremias, cognomino, Jeremias, o profeta. A cova de Daniel, cognomino, Daniel, o estadista político irrepreensível. Agora, existem 3 razões pelas quais José foi lançado na cova. A primeira razão pelas quais José foi lançado na cova, José era um sonhador. E a terceira razão pelas quais José foi lançado na cova, José tinha promessa de Deus em sua vida. Sabeis por que nós somos lançados na cova? Em primeiro lugar, porque somos amados de Deus. Aleluia. Toda pessoa que é amado de Deus passa por grandes dificuldades da sua vida. E a Bíblia diz, os que querem viver piamente sofrerão perseguições. Se você não fosse amado de Deus, se você não fosse essa pessoa que você é, você não passava pela cova. Agora note uma coisa esta noite, Deus sempre teve e terá
uma política social diferenciada da política do homem. A política social de Deus, vamos aprender isso agora, que isso é muito interessante. Deus é um ser sociável, Deus é um ser inteligente, Deus é um ser querido, Deus é um ser abençoador, Deus é Senhor Criador. Deus existe por si mesmo, independente de conversar. Se você acreditar em Deus, Deus existe. Se você não acreditar, Deus existe. Deus não precisa de você e nem de mim para provar que Ele existe. Sem você ou com você, Ele é Deus. Aleluia! Você tem um Deus que pode, você tem um Deus que é, você tem um Deus que sabe, você tem um Deus que manda, você tem um Deus que determina, você tem um Deus que mata e não vai preso, você tem um Deus que faz e está feito, você tem um Deus que faz coisas extraordinárias e até extravagantes e não tem conselheiro na terra para lhe dar nenhum conselho. Agora, na política social de Deus, Deus tem prediletos, homens que lhe eram queridos. Você há de ver comigo que José foi para a cova só porque ele era amado de Deus. Eu vou dar para vocês aqui 3 xodóis de Deus. Xodóis são pessoas íntimas. Na Paraíba, quando a mãe gosta mais de um menino do que do outro, a gente chama fulano é xodó da mãe dele. Xodó é uma pessoa que tem um relacionamento plausível, um relacionamento íntimo, um relacionamento notório e também notável. Glória a Deus, levante a mão e glorifique ao Senhor. Agora, porque Deus amava Moisés, escondeu alguma coisa de Moisés. Por exemplo, Moisés não sabia que ele estava pastoreando 603.550 pessoas. Isso é apenas de homem. Agora tinha mulheres e criança. Então era aproximadamente 3 milhões de pessoas. Aquelas 3 milhões de pessoas no deserto, pastoreada por um homem chamado Moisés, precisava de 1.500 toneladas de alimento por dia. E deserto não tem supermercado, deserto não tem Carrefour, deserto não tem feira livre, deserto não tem atacadão, deserto só tem areia. Mas o Deus a quem Moisés servia dava 1.500 toneladas de alimento por dia a Israel. Levante a sua mão que eu tenho uma profecia para lhe entregar. Você tem um Deus maravilhoso. Enquanto você servi-lo, amá-lo e adorá-lo e glorificá-lo, eu profetizo que sobre a tua mesa e a mesa da tua família nunca faltará o pão de cada dia, diz o Senhor. Agora também está provado pela ciência que o corpo humano ele é 68% líquido. Então ninguém consegue sobreviver por muitos dias sem o auxílio do H2O, que é o símbolo químico da água. Então Deus sabia que 3 milhões de pessoas precisariam de tomar água todos os dias e promover também a higienização do corpo. Então Deus deu água também para Israel. Todos os dias Israel precisava de 41.580.000 litros de água por dia. E o teu Deus fez aparecer uma pedra no deserto. Ali não tinha rocha, ali era um lugar deserto de só areia. Mas a Bíblia diz que Deus traz à existência as coisas que não existem, como elas se já existissem. Eu vim aqui profetizar para você e sua família esta noite que Deus vai criar uma situação hoje só para te abençoar. Obviamente que você não merece, obviamente que eu não mereço, obviamente que nós não merecemos, mas Deus traz à existência o que não existe, só com a finalidade de te abençoar. Esta noite Ele vai te abençoar, Ele vai te curar, Ele vai te restaurar, Ele vai te animar, Ele vai te fortalecer. E tem mais uma coisa, levante a mão que tem a última profecia desta veia profética que está chegando. É uma coisa, aceitar Jesus como Senhor é outra coisa. Quando Ele é Senhor, eu sou servo. A palavra servo no grego é doulos, e a palavra doulos é escravo. Escravo não faz o que quer, escravo não vai para onde quer, escravo não toma banho a hora que quer, escravo não diz o que quer. Aleluia! Levante a mão os escravos de Jesus.